Olá pessoal, mais um vídeo. Agora vamos falar da seção 3.5 do nosso livro texto, tá? Essa seção, ela fala um pouquinho sobre derivação implícita, tá? Vamos colocar aqui, derivação implícita. Essa técnica de derivação é uma técnica muito importante, tá? Vocês vão usar muito durante o nosso curso e também nos cursos futuros que vocês vão estar enfrentando por aí, ok? Tentar explicar um pouquinho o que é derivação implícita. Derivação implícita, ela difere um pouco da derivação explícita, ok? Só falar um pouquinho sobre derivação explícita, que é exatamente o que a gente fez, o que a gente tem feito até agora. Por exemplo, se eu apresentasse essa função aqui, né? O y é visto aí como função de x, ok? E pedisse para vocês, deriva a função y aí para a gente. Obviamente que como o y é dado explicitamente como uma função de x, e a gente já aprendeu algumas técnicas para derivar funções desse tipo, tá? Então, nesse caso aqui, a conta seria simples, né? A gente vai lá e pega a derivada do x é 1 vezes o seno de x, mais o x, né? A regra do produto, vezes a derivada do seno, que é o cosseno de x. Pronto. Então, apresentei para vocês o y, dado explicitamente como função de x, e a gente foi lá e calculou usando as regras que a gente conhece, tá? Um outro exemplo, rapidamente, se eu apresentasse para vocês isso aqui, y igual a x ao cubo mais 1, só que estou tomando a raiz, né? Você vai lá e observa que isso aqui nada mais é do que x ao cubo mais 1 a meio. E eu chego aqui e pergunto a mesma coisa, será que a gente sabe derivar dessa função? Novamente, como o y é dado explicitamente como função de x, ok? A derivada é simplesmente aqui, esse cara aqui, como a gente viu na sessão anterior, né? Regra da cadeia, eu vou esconder ele como sendo u, ok? Função u que depende de x, e a pergunta é, você sabe derivar u a meio? Bom, u a meio é a regra da potência, a regra do tombo, né? Então, é meio u, vamos colocar ele aqui, a meio menos 1 vezes a derivada do u. Derivada do u, derivada de x ao cubo mais 1, 3x quadrado. Ou seja, eu apresentei uma função para vocês e pedi a derivada, e a gente já tem regrinhas para fazer isso. Ok? Essas duas funções que eu apresentei, então essa primeira e essa segunda, a vantagem que a gente tem é que o y, a variável y, é dada de forma explícita como função de x. Ok? Agora, o que a derivação implícita nos fala, né? Ou seja, qual que é o nosso... Por que a gente se interessa por derivação implícita? Ok? Eu vou apresentar para vocês alguns probleminhas. Por exemplo, isso aqui, ó. X vezes y igual a 1, né? O que eu estou falando aqui? O que eu tenho aqui, né? Eu tenho uma equação que envolve x e y, e eu estou falando de todos os pontos x e y do plano que satisfazem essa equação, ok? E a gente vai ver que essa equação aí tem uma infinidade de pontos que satisfaz isso, né? E, obviamente, que eu poderia fazer a seguinte pergunta: qual que é a taxa de variação da variável y com relação à variável x, né? Pensando isso sobre essa curva aqui, ok? Então, se a gente tivesse que resolver esse problema, primeiro eu teria que escrever o y como sendo 1 sobre x, né? O que eu estou fazendo aqui, de certa forma? Eu estou explicitando o y como função de x. Daí, feito isso, a gente vai lá e calcula a derivada, ok? A derivada de 1 sobre x, ou seja, a derivada de x a menos 1, que é menos 1 sobre x quadrado, né? Então, isso é x a menos 1. Então, regra do tombo, regra da potência, né? O menos 1, ele desce, então ele está aparecendo aqui. E aqui o expoente vai ter que subtrair o 1, né? Ou seja, vai ficar menos 2. Ele está aqui, ó. Ok? Perfeito? Então, observa. Eu apresentei essa curva para vocês, curva no plano, e perguntei quanto que é a derivada. Bom, para a gente calcular a derivada aqui, o que a gente aprendeu até agora é derivadas explícitas, né? Então, a gente explicita o y como função de x e faz a conta, ok? Foi isso que a gente fez. Perfeito? Agora,
Vamos para uma nova página aqui. Então, eu tinha isso aqui, ó, x vezes y igual a 1, né? Então, uma estratégia que a gente usou foi, escreve o y desse jeito e calcula a derivada. Ok? Agora, uma outra estratégia que é exatamente a estratégia de derivação explícita é a seguinte. Eu tenho x vezes y igual a 1, ok? Eu vou, até vou colocar em outra cor aqui, eu vou supor uma coisa. Eu vou supor que é possível explicitar o y com função de x. Claro que eventualmente isso pode não ser possível, de acordo? Mas eu vou supor que é possível. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou supondo aqui que o y pode ser explicitado como função de x. Bom, feito isso, o que eu tenho aqui nessa equação? Eu tenho a variável x, ok? A variável x vezes y de x igual a 1. Bom, se x vezes y é 1, então eu poderia pensar em fazer o seguinte. Então, e essa é a técnica que eu já estou apresentando para vocês. X vezes y igual a derivada com relação a x da função 1, ok? Então, se x vezes y é 1 sempre, eu estou dizendo que a derivada com relação a x desse produto é exatamente a derivada com relação a x da função 1, ok? E aí vem a questão, como que eu derivo, né? Como que eu derivo x vezes y? E aí, novamente, vamos colocar em outra cor para ressaltar, y função de x. Como que eu derivo x vezes y função de x? Exatamente a regra do produto. E como que funciona, então? Primeiro, eu vou pegar a derivada do x, que é 1, e multiplicar por y. Então, vamos colocar aqui y de x, né? Mais o x vezes a derivada de y. Só que y é uma função de x, a gente está supondo isso. Então, aqui vai ficar y' de x igual. Quanto que é a derivada da função constante igual a 1? É 0. Então, isso aqui está me falando o quê? Que y mais x vezes y' é sempre 0. Tá? Agora eu quero discutir com vocês o que isso significa. Tá? Vamos fazer um gráfico aqui rapidamente, que a gente já vai entender o que isso está significando. Tá? Então aqui vamos lá, é o x, aqui eu tenho y, ok? Vamos colocar o gráfico aqui de outra cor, de acordo? Essa função aqui, ou perdão, essa equação aqui, x vezes y igual a 1, a gente conseguiu explicitar o y com função de x desse jeito, né? Ou seja, o y igual a 1 sobre x. E isso a gente já conhece, ok? Essa curva é dada por isso. De acordo? O que, de certa forma, essa equação aqui está me falando? Que se você me der um x e me der um y dessa curva aqui, certo? Isso aqui está me dando uma relação entre quem? Entre o x, o y e a derivada nesse ponto. Ok? Por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, esse ponto aqui, que ponto que é? 1, 1. Se eu chegar aqui e perguntar para vocês, nesse ponto, quanto que é a inclinação da tangente? Né? Essa é uma pergunta. Quanto que seria a inclinação dessa tangente? Bom, se o x é 1, o y é 1, de acordo? Então, eu poderia usar essa equação aqui, eu explicitei y como função de x, né? E tem a derivada aqui, ó. Tá certo? Então, quanto que seria a inclinação dessa reta em vermelho? Seria o y' de 1. Isso é exatamente, fazendo a continha aqui, ó. Fazendo a continha aqui, é exatamente a menos 1. Opa, menos 1. Isso está dizendo para a gente, de certa forma, que essa reta tangente aqui, a essa curva aqui, ou seja, essa reta tangente a essa curva, nesse ponto, é menos 1. Tá? Agora, observe o seguinte, eu vou apagar aqui, tá? Vou apagar um pouquinho. E essa equação que a gente obteve aqui é a partir da equação explícita, né? Eu poderia usar? Posso também. Por quê? Eu estou pegando o ponto P de coordenadas 1, 1. Então, nesse caso aqui, quem é o x? É 1. E quem é o y? É 1. Então, eu vou pegar aqui nessa equação e vou substituir o x e o y por 1, 1 e ver o que eu tenho. Certo? Então, se você pegar essa equação aí, vamos pegar em verde aqui, e pegar o ponto P, né? Como sendo 1, 1, você tem que 1 é o y, mais 1 vezes o y' é igual a 0. Então, isso é uma verdade, isso daqui é uma verdade,
para essa curva aqui, laranja ou amarelo, nesse ponto. Bom, se 1 mais y' é 0, quem é o y'? É exatamente o menos 1 que a gente tinha, ok? Talvez tenha bastante informação aí, mas a gente vai esclarecer isso nos próximos exemplos, tá? Então, está dizendo que menos 1 aqui é derivada da função, né? Mas, na verdade, a derivada... eu estou enxergando essa curva aqui em amarelo, né? Ok? Como gráfico de uma função. É claro que a gente conhece quem é a função. Y é 1 sobre x. Tá? Mas eu, de alguma forma, eu usei a equação que define ela. Ok? Para, daí, calcular essa derivada desse jeito, né? Ou seja, apresentada a partir da equação explícita, eu fiz essas hipóteses todas, né? Fiz essas contas todas, tá? Eu supus que o y era a função de x, usei as regrinhas de derivação e cheguei nisso aqui. E a partir disso aqui, no ponto 1, eu obtive isso, que é exatamente esse processo que a gente fez antes, tá? O que vocês poderiam perguntar para mim é o seguinte: bom, mas por que derivar explicitamente se eu poderia derivar sempre implicitamente? O fato aí é que nem sempre você consegue derivar implicitamente, tá? Nem sempre você consegue derivar explicitamente, porque nem sempre você consegue explicitar o y como função de x, ok? Esse é um fato que a gente tem que guardar aí, tá? Mas enfim, vamos lá. Para tentar deixar esse assunto um pouco mais claro. Vamos pegar aqui uma outra equação, tá? Observa aqui que eu tenho uma equação nas variáveis x e y, né? Será que vocês conhecem os pontos x e y do plano que satisfazem essa equação aqui? Tá? Eu acho que isso aí é uma circunferência, né? Vamos lá. É uma circunferência centrada na origem com raio 5, né? Então, vamos lá, vamos colocar aqui. Ok? Como sempre, o meu desenho não é bom. Ok? Mas o que importa, o que vale é a ideia, tá? Sempre a ideia. E vamos colocar aqui. Então, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho menos 5, aqui eu tenho menos 5. Ok? Suponha que eu tenha essa equação aqui. Eu marquei os pontos aqui no plano XY, ok? Agora eu vou pegar um ponto P. Vamos pegar um ponto P aqui. Qual o ponto? Até de outra cor aqui. O ponto, vamos pegar aqui a coordenada x como sendo 4. E a coordenada y tem que ser o 3, né? Porque 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado é 25. Então, o ponto 4, 3, ele pertence à circunferência. Tá? Eu poderia fazer uma pergunta. Qual é a pergunta? Essa daqui, ó. Será que a gente sabe a inclinação dessa reta azul? Claro que a inclinação aqui depende do referencial, né? Eu estou supondo que o ângulo é esse cara aqui, tá? Ou seja, a inclinação que ela faz com o eixo X aí, com essa orientação positiva aí que eu acabei de apresentar para vocês, de marcar aqui, tá? Então, na verdade, o que eu estou dizendo aí? Se você pensasse o y como função de x, certo? Bom, a pergunta que vem aqui é bastante clara. Uma circunferência é gráfico de alguma função? De uma função, não. O que eu poderia fazer era pegar a parte de cima e pensar como gráfico de uma função e a parte de baixo como sendo gráfico de outra função. Ok? Isso é possível fazer, né? Ou seja, o que eu estou dizendo é que explicitar o y como função de x é possível, tá? E vocês sabem fazer isso, né? Como que a gente faz? Se x² mais y² é 25, então a gente pode pegar o y² e escrever como 25 menos x², não é? E daí eu posso tomar a raiz dos dois lados, isso é possível. Raiz de y² é o módulo de y, igual a raiz, então, de 25 menos x². Isso me dá duas opções. Uma delas, já vou colocar aqui, é essa parte de cima. Ok, vamos colocar ela em vermelho. Y igual a raiz de 25 menos x². E a outra opção é essa parte de baixo aqui, ó. Tá certo? Ou
o y igual a menos raiz de 25 menos x quadrado. Ok? Então, na tentativa de explicitar o y como função de x, eu obtive duas possibilidades. Essa, que é exatamente esse gráfico aqui, parte superior da circunferência, e essa daqui, que é exatamente a parte inferior. Ok? Como o ponto que foi dado é o 4, 3, então o que a gente vai fazer? Vai pegar a parte superior. Perfeito? Então o que a gente faz aí é simplesmente agora, vamos só apagar isso aqui, o que a gente faz é simplesmente agora calcular o y' usando essa expressão aqui. Quanto que é o y' de x? O que eu tenho aí? Eu tenho 25 menos x quadrado elevado a meio, né? Isso aqui é 25 menos x quadrado elevado a meio. Se você esconder esse cara aqui como sendo u, então você tem a derivada de u a meio, que é meio u a menos meio vezes u', ok? Então vamos ver quando dá essa conta. Essa conta é exatamente meio. U a menos meio é 1 sobre raiz de u, concorda? Então 1 sobre raiz de 25 menos x quadrado. Agora eu tenho que multiplicar pelo u'. Então, isso aqui, o u' vai ser a derivada de 25, que é 0, a derivada de x quadrado 2x, e tem um menos ali, né? Menos 2x. Ou seja, eu tenho esse cara cancela com esse, menos x dividido por raiz de 25 menos x quadrado. Perfeito? O que isso está dizendo, de certa forma, para mim? Então, isso está dizendo que o y', visto como função de x, é exatamente menos x sobre raiz de 25 menos x quadrado. De acordo? Eu estava querendo a inclinação dessa reta azul aqui, né? Então, eu vou usar a abscissa do ponto, que é exatamente o 4. Então, vamos lá. Isso implica que o y' no ponto 4 é menos 4 dividido por 25 menos 4 ao quadrado. 25 menos 4 ao quadrado é 25 menos 9, que dá 16. Raiz de 16 é 4. Então, isso dá menos 1. O que isso está dizendo? Bom, o fato de ser negativo a gente já esperava, né? Porque essa reta em azul, ela está decrescendo, ok? Mas isso está dizendo, de certa forma, que a inclinação dela é exatamente menos 1. De acordo? Então, que estratégia a gente usou aí? A gente usou estratégia de derivação explícita. Eu peguei a equação, explicitei ela, calculei a derivada e fiz a continha. Tá? Agora, o que a gente poderia fazer? Qual que seria a técnica, né? Usando a derivação implícita, né? Eu tenho aqui que x quadrado mais y quadrado é sempre 25, não é? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, tá, é imaginar o y como função de x. Isso é possível, imaginar o y como função de x? Já vemos que sim, tem essa parte superior, que é uma semicircunferência, que é o gráfico de alguma função. A gente até sabe qual é a função. E tem também a parte inferior, tá? Eu tenho a outra função aqui. Claro que alguém poderia reclamar esses pontinhos aqui. Depois a gente vai ver como que essas coisas funcionam, tá? Do ponto de vista da derivada. De acordo? Mas, enfim, essa hipótese, ela é razoável, tá? Feito isso, o que eu vou fazer? Bom, eu vou derivar com relação a x esse lado, e isso vai ser igual, vamos tirar aqui, a derivada com relação a x desse lado. Por que eu posso escrever isso? Porque já que x quadrado mais y quadrado é 25 sempre, então a derivada com relação a x dessa expressão é igual a derivada com relação a x dessa expressão. Ok? E agora, então vamos lá fazer as continhas. A derivada do 25 é quanto? É 0. Igual. Agora, a derivada de x quadrado dá quanto com relação a x? É 2x mais. E agora o cuidado. Eu tenho aqui y ao quadrado. Como que eu derivo y ao quadrado sabendo que o y é função de x? Aí a regra da cadeia é importante, né? Então, o 2 vai descer, vai ficar o y elevado a 2 menos 1, só que daí a gente tem que multiplicar pelo y'. Ok? Então, vai ficar 2y elevado a 1 vezes o y'. Ok? Olha só que interessante.
tá? Isso daqui é uma equação válida para essa curva aqui, ó. Se você me der um x e me der um y, para o x e o y que você me der, eu te dou y'. Ok? Então, por exemplo, vamos lá. Se a gente pegar o P como sendo 4, 3, o que a gente tem aqui? Que o zero é igual. Observe que esse 2 aqui cancela, né? Porque zero é 2 vezes x mais 2 vezes y vezes y', né? Então, esse 2 cancela. Então, zero é igual ao x. Quem é o x aqui? O 4. Mais o y. Quem é o y aí? É o 3 vezes o y'. E aqui o que eu tenho? Que o y' é igual ao 4. Esse 4 vem para cá, né? Então, menos 4 dividido por 3. Perfeito. Agora, vocês já podem começar a reclamar das contas que eu fiz lá atrás, né? Por quê? O que eu estou dizendo aqui? Esse cara aqui teria que coincidir com esse cara aqui, não é? O sinal coincidiu, mas a conta não coincidiu, né? E a bobagem quem fez aqui foi eu, né? Observa aí, talvez vocês já devem ter observado, né? Quando eu fiz aqui o y' de 4, esse cara aqui, ó, é 16. 25 menos 16 é 9, né? Perfeito? 25 menos 16 é 9, a raiz de 9 é 3, então aqui que eu fiz o erro, né? Então aqui em vez desse 4 é 3, então esse aqui está errado, ok? Então menos 4 terços, perfeito? Menos 4 terços, tá? Tinha até pensado em gravar esse vídeo de novo por causa desse erro aí, mas vamos seguindo, tá? Isso faz parte aí. Seria um erro que a gente cometeria no quadro, né? Então vamos apagar aqui esse 3 aqui e a parte legal é que no quadro vocês não deixariam passar com certeza, tá? Mas o que eu quero é que vocês entendam a ideia, ok? Eu tinha essa curva, a curva está aqui, e apresentei para vocês um ponto, certo? E pedi, nesse ponto aqui, qual que é nesse ponto aqui, né? Qual é a derivada, ou seja, qual é a taxa de variação da curva? Sempre vendo o y como função de x, ok? A gente usou essa estratégia aqui, um pouco mais árdua, mas chegou num resultado. E usou essa estratégia aqui, que é a derivação implícita, e chegou no mesmo resultado. Claro que a escolha daí depende do que a gente quer. Perfeito? Então é isso aí, tá? Eu queria só voltar e fazer um comentário no exemplo anterior, que eu acho que vale a pena esse comentário, tá? Quando a gente escreveu isso aqui, ó, vamos lá. Eu escrevi aqui que o y mais x vezes y' era zero. Então, vocês devem concordar comigo que eu posso dizer que, então, que o x vezes y' é menos y, concorda? E daí vem uma pergunta, eu posso passar o x dividindo? Ou seja, esse x eu posso passar dividindo? Desde que ele não seja zero. Mas observem o comportamento da curva. A curva não admite que o x seja zero. Porque o produto x vezes y dá 1 sempre. Se o x for zero, isso não vai ter um y compatível, né? Então, o x nunca é zero, tá? Então, nesse caso aqui, o x, esse x aqui, nunca é zero. Então, vamos só apagar aqui um pouquinho. Então, eu vou pegar o y' e escrever como menos y sobre x. Então, isso está dizendo que a derivada num ponto xy nada mais é do que menos o y sobre o x. Se vocês lembrarem aqui que o y nessa curva é exatamente 1 sobre x, então vamos fazer aqui, ó. Quanto que seria isso aqui? Menos 1 sobre x dividido por x. Só que 1 sobre x dividido por x, 1 sobre x dividido por x é exatamente... menos 1 sobre x dividido por x, desculpa, é exatamente o menos 1 sobre x quadrado que a gente tinha antes, ok? Era só uma observação que eu queria fazer aí, de acordo? Então, derivação implícita, a ideia é sempre essa, né? Muitas vezes a gente tem uma curva no plano, essa curva não é o gráfico de uma função, certo? Você pega um ponto lá, então vamos lá. Normalmente o que eu tenho? Eu tenho uma curva no plano, vamos colocar aqui só um exemplo, tá? Ó, eu tenho uma curva aqui no plano. Essa curva aqui que eu apresentei para vocês não é o gráfico de uma função, concorda?
Mas se, por exemplo, eu sei a relação entre x e y, eu sei a relação entre x e y, ok? Claro que para essa curva aqui, essa relação está bem complicada, tá? Eu pego um ponto lá, então eu estou supondo que eu sei a relação entre x e y. Vou lá e pego um ponto da curva. Se você souber a relação entre x e y e localmente, o que é localmente? Um pouquinho antes do ponto e um pouquinho depois do ponto aqui, certo? Se localmente isso aqui for o gráfico de alguma função, então eu imagino y como função de x, ok? E uso a estratégia de derivação implícita, tá? Eu vou exemplificar isso, talvez aqui não ficou muito bom, mas eu acho que a ideia é que precisa ser observada, tá? Digerida, né? Eu vou pegar essa curva aqui agora, x ao cubo mais y ao cubo igual a 6 vezes xy, ok? Essa curva, se vocês forem lá no GeoGebra e colocar para ele vai plotar todos os xy, ou uma grande maioria dos xy que satisfaz essa equação aqui, tá? Eu já fiz isso aí algumas vezes, tá? Só vou fazer um comentário para vocês aqui, ó, tá? Tentar fazer o desenho aqui dos pontos que satisfazem essa equação aí, tá? Vou tentar fazer aqui mais ou menos, ele é um laço, tá? Até no livro texto ele está bem feito aqui, faz um lacinho e vai embora, ok? Esse desenho aqui não está bom aqui, tá? Ele vai fazer alguma coisa assim, de acordo? Isso está lá no nosso livro texto, tá? Essa curva é chamada Folha de Descartes, ou de Descartes, ok? Agora observem, se vocês olharem essa curva aqui, essa curva não é o gráfico de uma função, concorda? Mas eu posso imaginar partes dela. Então, vamos colocar aqui, ó, esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó, daqui até aqui mais ou menos, pode ser pensado como gráfico de uma função, né? Se você pegar daqui, mais ou menos aqui, esse pedaço daqui até aqui, também pode ser imaginado como gráfico de outra função, né? E eu poderia pensar num terceiro pedaço, esse pedaço aqui, poderia ser pensado como gráfico de uma terceira função, ok? O fato aqui é o seguinte, eu vou pegar um ponto aqui, difícil a gente conseguir pontos dessa curva, tá? Mas essa curva aqui é um polinômio de grau 3, né? Só que é um polinômio em duas variáveis, tá? Um polinômio em duas variáveis, de acordo? Mas é grau 3, tá? E eu vou pegar um ponto aí, esse ponto aqui eu até vou dizer para vocês quem é ele, tá? Esse ponto é o ponto 3, 3. Então aqui, 3, 3. E eu vou fazer a seguinte pergunta. Será que a gente sabe a inclinação da tangente a essa curva aí, nesse ponto? A primeira coisa que a gente tem que observar é se o ponto realmente está na curva, tá? Mas se vocês fizerem 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, é 27. 27 mais 3 ao cubo de novo é mais 27, então 54. 3 vezes 3, 9 vezes 6, 54. Então esse ponto realmente está nessa curva, tá? Agora vem uma parte interessante, né? Se vocês olharem aqui no gráfico, ou no traçado dessa curva, localmente, onde está o ponto, eu posso pensar como gráfico de uma função. Não dá para avançar muito aqui, tá? Mas posso pensar sim. Então, o que a gente vai fazer é simplesmente imaginar o x como função de y. Perfeito? Isso é uma coisa que é possível fazer. O que vocês poderiam tentar fazer é isolar o y como função de x. É possível fazer isso? É possível nesse caso, mas o trabalho é bastante árduo. Por que é bastante árduo? Para cada x que você fixa, eu tenho um polinômio. Então, se você fixar um x, eu tenho um polinômio de grau 3 na variável y, né? Que pode ter 3 raízes reais, como pode ter uma raiz real e duas complexas, ok? E dá para enxergar um pouco isso aqui no desenho. Se a gente pegar, por exemplo, esse x aqui, ó, se você acreditar no traçado aqui, né, nos pontos que satisfazem essa equação, para esse x aqui, quantos y existem, né? Vou traçar uma reta aqui. Quantos y existem? Só tem um, ok? Se você pegar esse x aqui, quantos y existem? 1, 2, 3.
Tá? Se você pegar o x igual a zero, quantos y existem? Na verdade, tem 1 ou 3, né? Porque se você pegar o x como sendo zero aqui na equação, essa equação vai ficar y ao cubo igual a zero, ou seja, eu tenho o zero uma raiz tripla, porque é y vezes y igual a zero. Ok? E se você pegar esse x aqui, quantos y tem? Um só. Ok? No final das contas é o seguinte, para cada x que eu dou, você tem que tentar buscar esse cara aqui, que é o y. Perfeito? E isso é um trabalho extremamente árduo. Ok? Só vou reduzir aqui. O fato aí, eu estou pelo menos apresentando um exemplo para vocês de um caso que a derivação a derivação implícita supera a explícita. Tá ok? Então observa aqui, eu tenho x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy. De acordo? Então, o que a gente está fazendo? Primeira coisa, a gente está admitindo que eu posso fazer o y como função de x. Claro que tem que ter cuidado, né? Nem sempre isso é possível, tá? Mas em algumas regiões da curva isso é possível. Então, o que a gente faz? A gente vai lá, feita essa hipótese, vamos colocar aqui, só estou economizando aqui espaço, tá? Eu derivo desse lado e derivo desse lado com relação à variável que eu quero. Ok? E agora eu vou usar as regrinhas de derivação que eu aprendi já. Né? Então aqui que eu tenho derivada de x ao cubo, quanto é? 3x², porque é derivada em x, né? Mais derivada de y ao cubo, mas o y é função de x. Então, regra da cadeia. O 3, ele desce, daí esse cara fica 3 menos 1, só que daí você tem que compensar com a derivada do y. Então, como fica? 3 desce, y² vezes y'. Igual. Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho um produto. Derivada de 6x, 6 vezes y, mais, agora, claro, o 6x vezes a derivada do y, que é o y'. Novamente, o que eu obtive aí? O que eu obtive? Eu obtive uma equação que envolve quais variáveis? X, y, y'. Y, x, y'. Ok? Ou seja, conhecendo a equação que rege a minha curva, certo? Eu admiti que o y pode ser pensado como função de x, derivei dos dois lados, aí, ou seja, fiz a derivada, né? E cheguei numa expressão que depende de 3 informações, do ponto xy, então já são 2, e a derivada naquele ponto. Perfeito? É isso que a gente acabou de fazer. Tá? Agora, é claro, se eu chegar aqui e apresentar para vocês, ó, o ponto P é o 3, 3. Nesse ponto, o que eu posso concluir? Então, você vem aqui, substitui o x por 3, o y por 3, o y por 3, o x por 3, e vê o que você tem. Então, aqui eu tenho 3 vezes 3 ao quadrado, é 3 ao cubo, né? Então, é 27, mais aqui, 3 vezes 3 ao quadrado, novamente é 3 ao cubo, igual 6 vezes 3 é 18, mais 6 vezes 3 é 18, y'. Então, agora ficou uma equaçãozinha de primeiro grau, né? Uma variável só. Então, 27 menos 18 é igual a menos 27, y' mais 18, y'. 27 menos 18 é 9, igual menos 27 mais 18, ou seja, menos 9, y'. Ou seja, agora sim, o y' é menos 1. Isso está dizendo para a gente que essa curva aqui, nesse ponto aqui, está inclinado menos 1. Novamente, inclinado em que sentido, né? Eu estou pensando o y como função de x, tá? Então, se aqui for x e aqui for y, eu estendo a reta aqui, né? E esse menos 1 é exatamente a tangente desse ângulo aqui. Se esse cara for θ, a tangente dele é menos 1. Ok? Perfeito? Então, se a gente conhece um pouco tangente, o que eu tenho aí? Exatamente, o θ é 90 graus, né? Mais 45 graus. Ok? Ou seja, 135 graus. Tá ok? Ou, se preferir, π sobre 2 radianos mais π sobre 4 radianos. Perfeito? Então, quero que vocês entendam um pouco a técnica, tá? Ok? Então, vamos lá.
Até uma coisa que é bem interessante, vamos pegar um exemplo, tem um exercício, que é o exercício 27 da sessão. Deixa eu só discutir com vocês esse exercício aí rapidamente. Exercício 27, onde que ele está? É esse exercício aqui, vai lá, o exercício 27 da nossa sessão. Então, você tem uma elipse, x² mais xy mais y² igual a 3, ok? Um exercício para vocês aí, coloca essa equação no GeoGebra e vê o formato da elipse, ok? Eu vou apresentar para vocês mais ou menos como ela é, ou seja, eu estou apresentando os pontos x e y que satisfazem essa equação, tá? Então, observe, uma estratégia para a gente analisar isso é, quando o x for zero, ou seja, eu estou tentando buscar a intersecção com o eixo y, né? Então, se o x for zero, vai anular esse cara e anular esse cara. Opções para y, mais ou menos raiz de 3. Então, aqui você tem menos raiz de 3 e aqui você tem mais raiz de 3. Agora, se eu fizer o y igual a zero, o que acontece com o x? A mesma coisa. x² igual a 3, ou seja, o x, tá, é a raiz de 3 positivo, raiz de 3 negativo. Tá? E a nossa elipse aí, claro que eu quero que vocês façam isso no GeoGebra, tá? Eu já sei que essa elipse é uma elipse rotacionada, de 45 graus anti-horário, tá? Então, eu sei mais ou menos que essa elipse ela tem essa cara aqui, ó, tá? Mais ou menos isso, tá, gente? Lá no GeoGebra vocês vão enxergar alguma coisa parecida. Ok? Tá? Estudando, né? Vocês vão fazer geometria analítica, né? Tanto os alunos de engenharia de computação quanto os alunos de sistemas de informação vão fazer geometria analítica e vão estudar bastante as cônicas, né? São as seções cônicas, elipse, hipérbole, parábola, ok? E agora o que eu vou fazer é o seguinte, vou pegar um ponto dessa elipse. É isso que o exercício diz pra gente, o ponto 1, 1. Se você substituir o x por 1, o x vezes y aqui, então 1 vezes 1, né? E o y² aqui, que é 1 ao quadrado, você tem que 1 mais 1 mais 1 é 3. Então, esse ponto realmente pertence à elipse. Ok? Então, esse ponto 1, 1, ele deve estar em algum lugar aqui, né? Mais ou menos aqui, né? Ok? 1. Tá? Meu desenho não está bom. Lá no GeoGebra vocês podem, apresentem essa equação, apresentem o ponto. Tá? E lá você tem uma vantagem ainda que você já pode pedir a reta tangente, né? Simplesmente clicar na opção reta tangente e daí clicar na curva, elipse e no ponto, tá? Então o exercício é calcule a equação, ou apresente uma equação dessa reta verde aí, tá? Essa reta verde eu vou chamar de R, que é a reta tangente. Tá? Então a primeira coisa que a gente observa, a reta verde é uma reta que passa no ponto 1, 1. Então, y menos 1 igual a uma certa inclinação, x menos 1, né? Por quê? Porque quando x for 1, vai zerar isso aqui, logo zera tudo, o y vai ser 1. Então, aqui eu estou apresentando para vocês uma família de retas que passam no ponto 1, 1. Só que agora eu precisaria a inclinação dessa reta, né? Verde, ou seja, eu preciso saber quem é o m, tá? E aí vem a questão, como que você calcula o m? Né? Se você olhar a equação da elipse, uma ideia seria tentar isolar y como função de x, mas é um belo problema. Tá? E a outra estratégia é o quê? O que a gente aprendeu há pouco. Escreve aqui x² mais xy, que é exatamente a derivação implícita, né? Mais y² igual a 3. Vou usar outras canetinhas aqui, tá? Para dizer que a gente vai encarar o x aqui, perdão, o y como função de x. Ok? E claro, né, se você pegar esse ponto aqui um pouquinho antes e um pouquinho depois aqui, isso aqui pode ser pensado como um pedacinho de gráfico, né, de uma função, vendo y como função de x, ou seja, para qualquer x aqui, você tem o y lá, ok? Obviamente essa função existe, só que a gente não quer calcular, a gente não quer explicitar y como função de x, ok? A gente já está supondo o y como função de x perto desse ponto, ok? É isso que a gente está fazendo. Depois, eu vou pegar e derivar dos dois lados com relação a x. E agora,
eu vou ver aonde eu chego. Então, derivado de x quadrado com relação a x é 2x, mais, aqui eu tenho x vezes y. Então, observa, eu tenho o produto de duas funções em x. A derivada do x é 1, então, vezes y, mais x vezes a derivada do y, que é y'. Então, tem 1 vezes y mais x vezes y'. Mais, novamente, aqui eu tenho y como função de x ao quadrado. Como que eu derivo? O 2 desce, y elevado a 2 menos 1 vezes y', né? Então, 2y vezes y', igual, essa derivada aqui é zero. De acordo? Como antes, o que a gente tem aqui? Uma equação que envolve quais variáveis? x, y, ou seja, os pontos da nossa curva, certo? E informação da derivada. Ok? Eu quero fazer só um comentário aqui. Se a gente tentar isolar o y', eu vou ter algumas informações interessantes, inclusive. Então, eu tenho aqui que x mais 2y, que multiplica y', igual, esse cara vai lá para o outro lado, e esse cara também. Perfeito? Agora vem uma pergunta. Eu posso passar esse cara dividindo? Posso, desde que ele não seja zero, né? Então, os pontos da minha elipse que fazem intersecção com esses pontos aqui, x mais 2y igual a zero, são pontos onde a técnica não funciona, tá? E se a gente parar para pensar, x mais 2y igual a zero, vamos fazer aqui um rascunho, x mais 2y igual a zero, ou seja, 2y igual a menos x, ou seja, y igual a menos x sobre 2, é isso? Será que a minha continha aqui tá certa? Minha continha está certa, tá? Então, o y é menos x sobre 2. Então, o menos x sobre 2 é uma reta aqui que está inclinada. Ela está aqui, mais ou menos, essa reta, né? O y é igual a menos x sobre 2, tá? O meu desenho aqui ele não está bom, tá? Não está nada bom. Porque nessa intersecção aqui, certo? É um ponto onde esse procedimento de derivação implícita não iria funcionar, tá? Então, observem lá que nesse ponto aqui, a minha elipse ela tem que passar em pé, ok? Então, talvez o meu desenho não esteja bom, de acordo? Mas, de qualquer forma, é o seguinte, são coisas que a gente tem que cuidar, de acordo? Então, os pontos que satisfazem isso, os pontos x e y para os quais x mais 2y igual a zero são os pontos onde eu não posso passar dividindo. É onde a minha técnica, a minha metodologia não funciona direito, tá? Então, o que a gente faz aqui, faltou linha aqui, né? y' igual a menos 2x menos y dividido por x mais 2y, certo? Isso implica, vamos levantar um balãozinho aqui, desde que o x mais 2y não seja zero, nessa informação aqui, tá? Agora vem a conclusão. Quem seria o meu m, né? Lá do início. Quem é o meu m lá do início? Eu peguei o ponto aqui, o 1. Aqui eu tenho a derivada em função do xy. Então, a gente simplesmente substitui o x por 1 e o y por 1. Vamos fazer isso? Vamos lá, só fazer só para a gente ver aqui o nosso m, né? Então, o y' seria quanto? Menos 2 vezes 1, ou seja, menos 2, menos 1 dividido por 1 mais 2, ou seja, menos 3 terços, ou seja, menos 1. Então, isso está dizendo que essa reta verde aqui está inclinada menos 1. Aí vocês estão vendo como as coisas, o meu desenho não está muito bom, né? Perfeito? Por que não está muito bom? Só aproveitar aqui o desenho, já que eu estou finalizando. Vamos lá, uma reta de inclinação menos 1 seria essa reta aqui, né? Que passa por esses dois pontos, né? Ou seja, ela tinha que estar paralela com essa reta verde, não está. Ok? Mas enfim, apresentei para vocês uma forma de resolver o problema. De acordo? É isso aí. Tá? Será que eu tenho mais algum comentário aqui? Deixa eu só pensar uma coisa que eu já poderia discutir com vocês.
Vamos pegar uma curva qualquer aí, um outro exercício, tá? O exercício que eu vou colocar aqui é o 13. Então, observa aqui que eu tenho 4 vezes cosseno de x vezes seno de y igual a 1, né? Essa curva, ok? É importante às vezes tentar usar o GeoGebra para buscar os pontos x e y que satisfaz ela, tá? Eu não faço a mínima ideia quem são esses pontos a priori, ok? E outra coisa que é bem chato de fazer é tentar isolar o y como função de x, tá? Mas de qualquer forma, o que o exercício quer que a gente faça é buscar dy de x, ou seja, a derivada de y na variável x, tá? Então, do ponto de vista do exercício, eu tenho 4 cosseno x vezes seno y igual a 1. Eu já vou falar para vocês novamente o que a gente faz. A gente imagina aqui o y como função de x e deriva dos dois lados com relação a x, ok? E vê o que vai dar. Essa derivada aqui é mais fácil, 0 igual. Agora aqui que eu tenho que ter cuidado, né? 4 vezes, quanto que é a derivada do cosseno? É menos o seno, então vou colocar menos o seno vezes o seno ali que eu não mexi, né? Vou colocar um parênteses aqui, ok? Mais 4 cosseno vezes a derivada do seno de y. Cuidar que o y depende de x. Então, a derivada do seno de y, cosseno de y, vezes y'. Ok? Bom, de alguma forma aqui, a gente consegue saber quem que é o y', né? Esse cara aqui passa para o outro lado. Então, eu tenho 4 seno x, seno y, dividido por esse cara aqui. Cosseno x, cosseno y. Ok? Ah, faltou o 4 aqui, né? Desculpa. Ok? Para passar dividindo, obviamente, esse cara aqui não pode ser 0. Então, essa é uma restrição no xy. Eu não posso pegar um xy para o qual isso dá 0, ok? Esse é um cuidado que a gente tem. Tá? E aqui, só para fechar bem, seno de x dividido por cosseno de x é exatamente a tangente de x, né? Vezes a tangente de y. Ou seja, se você me der um ponto dessa curva, um ponto xy, que na vizinhança desse ponto, né, olhando a curva ali, eu posso encarar o y como função de x, o que eu tenho aqui é exatamente a derivada, ou seja, o dy de x. Perfeito? Então, esse é o exercício, tá? E para fechar agora, eu queria só fazer mais um comentário, tá? Um comentário aí, que é o seguinte: suponha que eu queira derivar a função arco seno de x. Ou seja, y é arco seno de x. Ou seja, y, vou falar um pouquinho das funções trigonométricas inversas, tá? O y é exatamente o arco cujo seno é x, tá? Essa função aí, bom, primeiro observar que o y é dado explicitamente, tá? E o que eu estou querendo é buscar o y'. Perfeito? Agora, só uma observação aqui importante. Colocar aqui x e o y como sendo o seno de x, tá? O gráfico da função seno, vamos colocar aqui. Eu tenho π sobre 2 aqui, menos π sobre 2 aqui, tá? Agora vamos pegar uma outra canetinha. A imagem do menos π sobre 2 dá 1, a imagem do menos π sobre 2 dá menos 1, do π sobre 2 dá 1, e o gráfico é mais ou menos isso, tá? Ok? Então, o gráfico da função seno de x, nesse intervalo aqui, é esse gráfico aqui, ó. Se você avançar um pouquinho para cá, ele vai cair, ou seja, a função deixa de ser injetiva. E se você avançar um pouquinho para cá, ela vai subir, ou seja, ela deixa de ser injetiva de novo, tá? Então, observe o seguinte: a função seno para o qual a inversa existe é exatamente essa que vocês estão observando aqui,
tá certo? Então, vamos colocar aqui, ó. A função seno, vamos colocar assim, a função seno, dá esse nome para ela, tá? Sim mesmo. Para o qual a inversa existe, ela tem domínio aqui de menos π sobre 2, π sobre 2, em, qual seria a imagem? Menos 1, 1. Essa função que para cada x associa seno de x, né? Ela é inversível, certo? E ela tem uma inversa, que é exatamente arc, sim. Qual seria o domínio do arc sim, então? Menos 1, 1. E qual seria a imagem? Menos π sobre 2, π sobre 2. Ou seja, essa função faz isso. Tá? Então, se um dia vocês perguntam para a calculadora de vocês, ó, qual é o arco cujo seno dá meio? O que ela vai fazer? Ela vai buscar um arco no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, para o qual o seno desse arco é exatamente meio. O meio está aqui dentro, concorda? Ou seja, o meio está aqui dentro. Quando você fala do arco seno de meio, você está buscando um cara lá. Então, as respostas estão sempre no intervalinho menos π sobre 2, π sobre 2. Ok? Isso é só para relembrar aí um pouquinho a função arco-seno, tá? Só queria fazer um comentário agora com vocês. Bom, o que eu estou querendo aqui? Eu estou querendo calcular o y', tá? Então, vamos lá. Só fazer uma continha aqui. Eu sei derivar a função seno, concorda? A derivada de seno de x com relação a x é quanto? É o cosseno de x, não é? Será que eu consigo aproveitar essa derivada para buscar essa derivada? A resposta é sim, consigo, usando derivação implícita. E vejam só, se o y é arcosseno de x, então o seno de y é x. Concorda? Então, observa, essa curva aqui, ela é dada implicitamente por essa curva aqui, ou por essa equação aqui, ok? Então, essa curva aqui é dada implicitamente por essa equação aqui. Perfeito? Então, o que a gente faz agora? Faz o que fez antes. Eu tenho aqui seno de y, só que o y, eu vou imaginar que depende de x, igual a x, não é? Eu simplesmente escrevi isso de novo, tá? Agora, eu vou derivar dos dois lados. Certo? Agora, como eu derivei dos dois lados, eu vou ter que apagar essa voltinha aqui, né? Porque se uma função é igual a outra, então as derivadas são iguais. Se as derivadas são iguais, não significa que as funções são iguais, ok? Agora, o que eu vou fazer aqui? Continha. Quanto que é a derivada de seno de y? Y função de x. É exatamente cosseno de y vezes y'. Igual. Quanto que é a derivada de x com relação a x? É 1. Perfeito? Então, isso está dizendo para a gente que o y' é igual a 1 dividido por cosseno de y. Alguém já vai reclamar. Cosseno de y pode passar dividindo? Essa é uma pergunta. Tá? A resposta é pode. Por que pode? Né? Porque, de certa forma, o y, vamos lá. Vamos lá. O x aqui, quem é o x? É o domínio da função arcosseno. Então, esse x aqui está no intervalo menos 1, 1, concorda? E o y? Está em qual intervalo? Exatamente menos π sobre 2, π sobre 2. Então, esse cara pertence ao intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Agora, é só fazer um rascunho aqui, tá? Círculo trigonométrico, ok? Se vocês pegarem um arco que vai daqui, né, lá no menos π sobre 2 até o π sobre 2, o que acontece com o cosseno, né? O cosseno desse arco, tem como ele dar zero? Não, né? Concorda? Na verdade, ele daria zero aonde o cosseno? Ah, tem como dar zero sim. Na verdade, se o y for menos π sobre 2, ou o y igual a π sobre 2. E aí vem uma parte interessante, né? Olha só a função seno aqui, ó. Olha lá, aqui, tá? Função seno. A derivada do seno aqui é zero. A derivada aqui é zero. Quando você inverter a função, aqui você vai ter uma tangente que vai ficar perpendicular. Então, as derivadas não existem, ok?
Aí o que eu quis fazer é mais ou menos uma continha, só para vocês sempre terem cuidado com isso, tá? Sempre terem cuidado, ok? Então, o que eu estou dizendo aqui é que isso aqui é diferente de zero se o y for diferente de mais ou menos π sobre 2, certo? Então, esse implica estar justificado. Então, isso aqui só é verdade se o y não for mais ou menos π sobre 2. Ou seja, nos pontos π sobre 2 e menos π sobre 2, a função arcosseno não tem derivada, ok? Então, vamos lá agora. Eu só vou fazer uma coisinha que eu não quero mudar de página. Então, vamos apagar aqui um pedacinho, tá? Só apagar um pedaço para a gente continuar com essa conta, né? Porque, vamos lá. Essa conta aqui que eu cheguei, o y é igual a 1 sobre cosseno de y. Agora, observe uma coisa. Isso aqui é uma coisa importante. O seno de y é x. Será que eu consigo escrever o cosseno de y em função de x? Eu vou apresentar para vocês uma estratégia. O seno de y é x dividido por 1. Por que eu faço isso? Porque eu estou pensando agora num triângulo retângulo. Qual triângulo retângulo? Esse ângulo aqui eu vou chamar de y. Se o seno de y é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, então eu construí para vocês aqui um triângulo que satisfaz essa condição. De acordo? Então o que resta para a gente é completar esse triângulo. Se esse cara é 1 e esse cara é x, o que eu sei do teorema de Pitágoras? Que esse cara ao quadrado mais esse cara ao quadrado é esse cara ao quadrado. Então, vai lá, isola e escreve aí, né? Aqui eu tenho raiz de 1 menos x quadrado, concorda? Por quê? Porque daí esse cara ao quadrado mais esse cara ao quadrado dá esse cara ao quadrado, que é 1, tá? Por que eu faço isso? Porque agora, esse cosseno de y que está aqui, ele é simples. Se o seno de y é x, quem é o cosseno de y? Vê ali no triângulo, no nosso triângulo retângulo. O cosseno de y é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ou seja, eu já sei quanto é. E aí, agora eu concluo aqui quanto que é a derivada da função arcosseno. É 1 dividido pelo cosseno de y, mas o cosseno de y é raiz de 1 menos x quadrado. Perfeito? Então, a gente acabou de concluir que a derivada com relação a x de arco seno de x é exatamente 1 dividido por raiz de 1 menos x quadrado. É claro, gente, que esse tipo de informação não precisa decorar, não precisa fazer nada disso. Eu só quis apresentar para vocês aqui como que a gente faz para buscar a derivada do arco seno de x conhecendo a derivada do seno de x. Ou seja, eu conheço a derivada da função direta, se a função tiver inversa, e nesse caso tem, usando aquelas restrições, né, aqui, então eu consegui simplesmente por escrever essa equação desse jeito, dizer que o y é arco seno de x é a mesma coisa dizer que o seno de y é x. E derivei implicitamente, até chegar no resultado que eu estava buscando, que era a derivada, tá? Aí fica a dica, tá? No final da nossa seção 3.5 tem as derivadas das funções trigonométricas inversas, ok? Então a primeira delas lá é exatamente a derivada da arcosseno, que é 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. E ali você tem outras derivadas, derivadas de outras funções trigonométricas inversas, tá? Que é arco cosseno, arco tangente, arco cossecante e arco cotangente, tá? Eu acho que no próximo vídeo, talvez eu derive por exemplo, arco tangente, tá? Eu devo fazer isso sim, tá? No próximo vídeo a gente vai falar da seção 3.6, que é a derivada da função log. Observe que o log é inversa da função exponencial. Como a gente sabe derivar exponencial, possivelmente a gente vai usar a mesma estratégia para buscar a derivada da função log. Ok? E vamos derivar implicitamente aí um monte de curvas, ok? Essa é a estratégia. Eu espero aí que um vídeo longo, né, a mensagem tenha ficado, ok? Valeu, até a próxima.